Nessa videoaula nós definiremos o conceito de funções. Então vamos começar pela definição. Considerando dois conjuntos A e B não vazios e considerando nesses dois conjuntos uma relação binária de A em B, nós dizemos que essa relação binária será uma função de A em B se e somente se a cada elemento do conjunto A corresponder um único elemento Y do conjunto B. Então vamos lá, o que é uma função de um conjunto em outro? Nada mais é do que uma relação binária de um conjunto no outro, onde nós não vamos ter nenhum elemento no primeiro conjunto sobrando, ou seja, todo elemento do primeiro conjunto ele tem que estar relacionado com algum elemento do segundo conjunto, e além disso, esse elemento do primeiro conjunto, ele só pode corresponder, ele só pode estar relacionado a um único elemento do segundo conjunto. Então, repetindo, quando é que uma relação é uma função? Primeiro a gente deve relembrar da aula anterior que a relação é qualquer maneira, qualquer forma que você encontra de relacionar dois conjuntos. Qualquer forma que você inventa de relacionar dois conjuntos é uma relação binária. Algumas dessas relações binárias são funções, outras não. Então vamos lá. O que é necessário para que uma relação entre dois conjuntos seja função? É necessário que não sobre elemento no primeiro conjunto, que no caso aí é o conjunto A, e além disso, cada elemento do conjunto A, que é o primeiro conjunto, esteja relacionado com apenas um único elemento do conjunto B. São duas condições. Repetindo, não pode sobrar elemento no primeiro conjunto. Cada elemento do primeiro conjunto deve estar relacionado a apenas um do segundo conjunto. Vamos continuar então. Eu leio dessa forma. Se eu tenho uma função f de A em B, então você pega, escreve f, dois pontos, A, essa setinha apontando para o B. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa função ela vai pegar elementos do conjunto A e relacionar, ou seja, ligar a elementos do conjunto B. E eu leio, como eu falei agora há pouco, você lê f é uma função de A em B. Essa seta você lê de A em B quando você for passar por ela. Bem, ou no caso de ser possível escrever uma lei de correspondência, né? No caso de ser possível a gente escrever uma fórmula, uma expressão matemática, você pode representar essa função através de uma lei matemática, onde na função você vai escrever y igual a f de x. O que acontece? A gente vai relacionar os pares ordenados y com x, né? Nos pares ordenados, relaciona o y com o x. Tanto faz você escrever y, como faz como equivalente você escrever f de x. São formas equivalentes de escrever a mesma coisa, a mesma função. Quando eu leio ou quando eu escrevo f de x, ou seja, quando eu coloco o f com esse x entre parênteses, eu leio f de x, ou seja, uma função de x. Então aí você lê que o y é uma função de x, onde esse x pertence ao primeiro conjunto, que é o conjunto A, e o y pertence ao segundo conjunto, que é o conjunto B. Quando a gente trabalha com função, sempre eu vou pegar o x no primeiro conjunto e o y no segundo conjunto. Bem, o conjunto A, onde você pega os valores de x, é chamado de domínio da função. Então, o que é o domínio de uma função? É o conjunto dos valores que o x pode assumir, que é o conjunto A. Por outro lado, e antes disso, né, o domínio de uma função é representado por d de f, ou seja, d com esse f entre parênteses. Então você teria que o domínio da função f é o conjunto A, se eu estiver pegando os valores de x no conjunto A. Bem, o conjunto B, que é o conjunto onde você toma os valores de y, ele é chamado de contradomínio da função. Então toda função tem um domínio, que é onde estão os valores de x, que eu represento o domínio por d de f, ou seja, domínio da função, e toda função tem um contradomínio, que é onde estão os valores de y. Eu represento o contradomínio por cd de f. Se eu estou pegando os y no conjunto B, então o contradomínio da função f serão os elementos do conjunto B. Bem, além de domínio e contradomínio,
toda função possui uma lei de correspondência, ok? Então, os elementos de B que têm alguma correspondência com algum elemento de A, eles formam o que a gente chama de conjunto imagem. Então, toda função tem um domínio, um contradomínio, uma lei de formação e uma imagem. Não existe função sem domínio, não existe função sem contradomínio, também não existe função sem lei de formação, sem lei de correspondência, bem como não existe função sem um conjunto imagem. Bem, então o que é o conjunto imagem? É o conjunto dos elementos do conjunto B que estão relacionados com algum elemento do conjunto A. Porque assim, eu falei que não pode sobrar elemento no primeiro conjunto, no domínio. No contradomínio, pode sobrar elemento. Então, por exemplo, no conjunto B, pode ter elemento sobrando. Os elementos que estão sobrando fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte da imagem da função. A imagem da função ela é formada por apenas os elementos do conjunto B que estão relacionados com alguém no conjunto A. Daqui a pouco, quando a gente estiver falando de relações, a gente pode explicar melhor. Bem, inicialmente vamos pegar esse exemplo. Dadas as relações a seguir, identifique quais delas são funções. Beleza, ó. Vamos lembrar das duas condiçõezinhas. Não pode sobrar elemento no primeiro conjunto. Cada elemento do primeiro conjunto tem que estar relacionado a apenas um elemento do segundo conjunto. Bem, nós temos aqui uma representação por meio do diagrama de flechas. O que é esse diagrama de flechas? Quando eu pego os dois conjuntos e vou ligar cada elemento de um conjunto ao seu correspondente no outro conjunto. Então o nome disso é diagrama de flechas. Essa relação entre o conjunto C e o conjunto D, será que essa relação é uma função? Bem, para a gente saber disso, eu observo que todos os elementos do conjunto C possuem um único correspondente no conjunto D. Então a gente pode perceber duas coisas. Primeira, não sobram elementos no conjunto C. E além disso, cada elemento do conjunto C tem uma única imagem, ou seja, está ligado a apenas um elemento no conjunto D. Desse modo, então, nós temos que esse primeiro exemplo representa uma função de C em D. Pessoal, mas toda função tem domínio, tem contradomínio, tem imagem. O que é o domínio dessa função? O primeiro conjunto, que é o conjunto D. O que é, na verdade, o conjunto C, né? O domínio dessa função é o primeiro conjunto, que é o conjunto C. O que é o contradomínio dessa função? É o segundo conjunto, que é o conjunto D. E aí o que vocês devem estar em dúvida é, e o que é imagem? Qual a diferença entre contradomínio e imagem? Pessoal, a imagem são apenas os elementos do segundo conjunto, nesse caso do conjunto D, que estão ligados a alguém no conjunto C. Por exemplo, olhem direito o conjunto D. Vocês vão perceber que está sobrando menos 1. O menos 1 ele está no contradomínio, mas ele não está na imagem. Por quê? Porque a imagem são apenas os elementos que estão relacionados a alguém do conjunto C. Então o conjunto imagem aí seria apenas o menos 7, o 2, o 8, o 14 e o 23. Então vamos lá. Contradomínio, todo mundo do segundo conjunto. Imagem, apenas os elementos do segundo conjunto que estão relacionados com alguém do primeiro conjunto. Eu acho que, dito isso, fica mais fácil de vocês perceberem a diferença entre contradomínio e imagem de uma função. E aí aquele detalhe que eu falei anteriormente. No segundo conjunto, pode sobrar elemento. O que não pode sobrar elemento é no primeiro conjunto, que é o domínio. O nosso item B, nós temos aí uma relação entre os conjuntos E e F para a gente dizer se é função ou não. Então o procedimento é o mesmo. A gente percebe que todos os elementos do conjunto E possuem um único correspondente no conjunto F. Isso quer dizer que não sobram elementos no conjunto E, e além disso, nós temos que cada elemento do conjunto E tem uma única imagem no conjunto F. Desse modo, então, nesse item B nós temos uma função de E em F. Bem, o domínio dessa função é o conjunto E, o contradomínio é o conjunto F, nós já sabemos disso, e a imagem
Pessoal, a imagem, percebam que não sobra ninguém no conjunto F. Então, se não sobra ninguém, a imagem é o próprio conjunto F. Porque se sobrasse alguém, aquele alguém que sobrasse não faria parte da imagem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse exemplo B. Não pode sair duas correspondências do primeiro conjunto, mas pode chegar a duas correspondências no segundo conjunto. Vejam que o 11 ele está relacionado ao menos 3 e ao 3. Isso pode. Por que que isso pode? Porque o 11 está no segundo conjunto. O que não pode é sair duas flechas de um mesmo elemento do primeiro conjunto, mas pode chegar duas flechas no mesmo elemento no segundo conjunto. Vamos para o item C. Bem, o item C, claramente você já percebe que tem um problema. Qual é o problema? Né? Se você for olhar, você percebe que está sobrando menos 1 no conjunto G. Como está sobrando menos 1 no primeiro conjunto, isso aí não pode ser uma função, porque o menos 1 ele não tem imagem no conjunto H. Desse modo, então, como sobra elemento no primeiro conjunto, nós não temos uma função de G em H nesse item C. O item D. Bem, o item D tem problema de sobra, né? Nós temos uma relação entre o conjunto I e o conjunto J. Quais são os problemas? Dois, na verdade. Os elementos 4 e 9 do conjunto I, eles têm duas imagens, eles estão ligados, cada um a dois elementos no conjunto J. Isso não pode. Cada elemento só pode ter uma imagem para ser função. Desse modo, então, o item D, nós temos uma outra relação que não é função. Bem, agora eu trago nos dois próximos itens como é que você sabe se uma determinada relação é função ou não quando você tem um gráfico. Vamos lá então. Pelo diagrama de flechas, a gente já viu como é. Para ser função, não pode sobrar elemento no primeiro conjunto e cada elemento do primeiro conjunto só pode ter uma relação no segundo conjunto. No caso de eu ter um gráfico, é um pouquinho diferente. Primeira coisa que eu tenho que garantir é que todos os valores de x façam parte do gráfico. Ou seja, o gráfico tem que estar indo do menos infinito ao mais infinito no eixo x. Essa condição é para você garantir que nós tenhamos nenhum elemento sobrando no eixo x. Por isso que há a necessidade do gráfico ir no eixo x de menos infinito até mais infinito. Bem, mas aí como é que você garante, a partir disso, que nenhum elemento tem duas imagens? É só você traçar retas verticais, ok? Se a gente traçar retas verticais ao longo do gráfico, se todas essas retas cortarem o gráfico em apenas um ponto, a gente vai saber então que cada valor desse gráfico, cada elemento desse gráfico só possui uma imagem. Então, pelo gráfico, são duas coisas que você vai observar. Primeiro, se as pontas do gráfico vão do menos infinito até o mais infinito no eixo x. Esse aí vai, porque tem ponto do gráfico para os dois lados. Depois, trace retas verticais. Se todas as retas verticais cruzarem o gráfico em apenas um ponto, é função. Agora, se cruzar em mais de um ponto, não é função. Então, aqui no item E, nós temos então uma função envolvendo aí esta relação. Então, essa relação é uma função. O item F do mesmo jeito. Nós temos um gráfico e eu quero saber se essa relação do item F é uma função. Pessoal, de cara a gente percebe que não tem como ser função. Porque eu disse que para a gente garantir que todos os números reais façam parte do domínio, ou seja, que eles tenham imagem, nós temos que ter um gráfico no eixo x de menos infinito até mais infinito. E você percebe que esse gráfico ele não vai até o menos infinito, porque ele faz uma curva e volta de novo para a parte positiva. Então, pela primeira condição, já sabe que não é função. Mas tem outro problema. Por essa primeira condição, a gente observa que nem todos os elementos têm imagem. Por exemplo, os elementos que estão à esquerda do gráfico não têm imagem. Então, eles não já furam a primeira condição. Mas a segunda condição, se a gente for experimentar traçar retas verticais ao longo desse gráfico, a gente vai perceber que muitas dessas retas cortam o gráfico em mais de um ponto. Bastava uma, né? Cortar o gráfico em 2 ou mais pontos. Então, como nós temos que as retas cortam o gráfico, as retas verticais cortam o gráfico em 2 pontos, isso quer dizer que cada elemento teria 2 imagens.
Isso não pode no caso de ser função. Desse modo, então, essa relação do item F também não é uma função. Bem, sempre que nós tivermos uma função entre duas grandezas, uma delas será a grandeza independente. A grandeza independente eu vou chamar de x, e a outra será a grandeza dependente. A grandeza dependente eu vou chamar de y ou de f de x. Tanto faz chamar de y como de f de x. Isso aqui eu estou falando quando eu tenho uma função na prática, uma função na vida real. Quando eu tenho uma situação, problema que envolve função, nós vamos ter sempre uma grandeza que depende da outra. A grandeza que depende é a grandeza dependente, que vai ser os valores de y, e a grandeza que não depende de ninguém é a grandeza independente. Bem, por exemplo, o valor pago por uma corrida de táxi ele é uma função da distância percorrida. O que isso quer dizer? O valor pago por uma corrida de táxi ele depende da distância percorrida. Desse modo, então, o que nós temos aí? Aqui nós temos que a distância percorrida é a grandeza independente. Nesse contexto, valor pago e distância percorrida, a distância não depende de ninguém, mas o valor da corrida ele depende da distância. Então, o valor da corrida é a grandeza dependente e a distância percorrida é a grandeza independente. Então, sempre que nós tivermos uma função no dia a dia, nós vamos ter a grandeza que depende de alguém e a grandeza que não depende de ninguém. Só lembrem que a grandeza dependente é o y e a grandeza independente serão os valores de x. Bem, podemos citar ainda como outro exemplo o gasto de calorias, que ele é uma função do tempo de atividade física. Você sabe que quanto mais atividade física você faz, mais calorias você vai gastar. Então, se o gasto calórico depende da atividade física, do tempo de atividade física, nós vamos ter que o gasto calórico é a grandeza dependente e o tempo de atividade física é a grandeza independente. Trago aí um segundo exemplo para nós já continuarmos avançando o nosso estudo das funções. O segundo exemplo, considera a função f de a em b, onde nessa função f de a em b, o conjunto A é formado pelos elementos 0, 2, 4, 5, e o conjunto B formado pelos elementos 0, 1, 3, 8, 9, 15, 20, 25, 30, 36. E como toda função tem que ter domínio contra domínio e uma lei de formação, a lei de formação dessa função é f de x igual a x mais 1 ao quadrado. Eu quero relacionar essa função através de um diagrama de flechas. Ou seja, eu quero montar os dois conjuntos, A e B, e ligar cada elemento de A ao seu correspondente em B. Vamos montar o diagrama de flechas aqui ao lado para a gente poder ir preenchendo. Então aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. Bem, mas eu tenho que descobrir a quem que eu ligo cada elemento do conjunto A. Por exemplo, a quem que eu ligo o 0, a quem que eu ligo o 2 e assim por diante. Pessoal, para você descobrir a quem que você vai ligar cada elemento do conjunto A, é só pegar na função onde tem x colocar o valor. Porque o conjunto A é o domínio são os valores de x. O conjunto B é o contradomínio, que são os valores de y, que eu também chamo de f de x. Então, por exemplo, para a gente saber para quem é que eu vou ligar o 0, eu vou pegar a função, olhem para a função, f de x igual a x mais 1 ao quadrado. E onde tem x eu coloco 0. Então vai ficar f de 0 é 0 mais 1 ao quadrado. 0 mais 1 dá 1, então f de 0 é 1 ao quadrado. Já que 1 ao quadrado é 1, então f de 0 é igual a 1. O que eu quero com isso? O que eu estou falando com isso? Que a imagem do 0 é o 1. Ou seja, nós vamos ligar do 0 para o 1. Vamos fazer isso agora com o 2, do mesmo jeito. Pegar a função f de x igual a x mais 1 ao quadrado, e onde tiver x eu vou colocar o 2. Então vamos lá, vai ficar f de 2 é 2 mais 1 ao quadrado. Vamos lembrar que 2 mais 1 é 3, então f de 2 é 3 ao quadrado, que dá 9. Portanto, f de 2 é 9. Se o f de 2 é 9, então a imagem do 2 é o 9. O que quer dizer que nós vamos ligar do 2 para o 9.
Aqui é importante a gente destacar que cada função vai ter uma lei de formação. Cada função vai ter uma fórmula. Então, por exemplo, esse f de x igual a x mais 1 ao quadrado é só nesse exemplo. Em outro exemplo, você vai ter que olhar qual é a fórmula, qual é a lei de formação que foi dada na questão. Mas vamos continuar. Nós ainda temos que ligar o 4 e o 5. Então, para x igual a 4, eu vou pegar a função e substituir o x por 4. Vai ficar f de 4 é 4 mais 1 ao quadrado. 4 mais 1 dá 5, 5 ao quadrado dá 25. Então, f de 4 é 25. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a imagem do 4 é o 25. Então, você liga do 4 para o 25. Por último, nesse exemplo, eu quero descobrir qual é a imagem do 5. Então, para x igual a 5, eu coloco 5 no lugar do x, vai ficar f de 5 é igual a 5 mais 1 ao quadrado. 5 mais 1 dá 6, então f de 5 é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, portanto, f de 5 é 36. Desse modo, a gente vai ligar do 5 para o 36. Bem, aí está, montado o nosso diagrama de flechas como a questão pediu. É uma função. Quem é o domínio dessa função? Os elementos do primeiro conjunto. 0, 2, 4, 5. Quem é o contradomínio dessa função? Todos os elementos do segundo conjunto. Todos os elementos do conjunto B. Quem é a imagem dessa função? Apenas os elementos do conjunto B que estão ligados a alguém do conjunto A. Ou seja, a imagem desta função são apenas o 1, o 9, o 25 e o 36. Terceiro exemplo, uma questãozinha do vestibular da UVA. Estima-se que o número necessário de homens-hora para distribuir catálogos de telefones novos entre X% de moradores numa certa comunidade rural seja dada pela função f de x igual a 600x dividido por 300 menos x. Então, o que nós temos? Esse x é o percentual de moradores que devem receber, esse catálogo. E nós temos que o f de x é a quantidade de homens-hora, na verdade, a quantidade de homens trabalhando por hora, é isso que eu quero dizer, necessário para entregar essa quantidade, esse percentual de catálogo. Dito isto, a questão pergunta: qual a quantidade de homens-hora necessários para se distribuir catálogos entre 50% dos moradores? Pessoal, esse 50% tem que ser colocado em algum lugar. Numa situação problema como essa, você vai ter que descobrir onde é que coloca o 50%. Se é no lugar do f de x ou se é no lugar do x. Mas lendo a questão, você percebe que x é porcentagem. É a quantidade necessária para distribuir catálogos de telefones novos entre X% dos moradores. Então, x é a porcentagem. Como x é a porcentagem, então você vai pegar a função, onde tiver x, você coloca 50. E você resolve então a questão. Vai ficar então, a função é f de x igual a 600x dividido por 300 menos x. Vamos substituir o x por 50. Então, f de 50 é igual a 600 vezes 50 dividido por 300 menos 50. 600 vezes 50 dá 30 mil. Sobre 300 menos 50 dá 250. Então, agora você pega 30 mil dividido para 250 dá 120. O que isso quer dizer? Para que você consiga entregar catálogos a 50% da população de uma comunidade rural, você vai precisar de 120 homens trabalhando por hora. Desse modo, então, a resposta correta é o item C. A quarta questão, o quarto exemplo, também é do vestibular da UVA, abordando esse conceito de função. Uma fórmula para calcular o número do pé no Brasil. O número do pé, quando você vai comprar um chinelo, por exemplo, um sapato, você tem que saber qual é o número do seu pé. Então, a fórmula para calcular o número do pé de uma pessoa é dada por f de x é igual a 5x mais 28 sobre 4. Onde esse x é o tamanho do pé da pessoa medido em centímetros. Então, o número que você calça, ele depende do tamanho do seu pé em centímetros. O x é o tamanho em centímetros
E o f de x é o número que você vai calçar. Uma pessoa que calça o número 40, tem pé medindo, aí você olha para as opções, quantos centímetros? Bem, nós temos a informação, 40. Qual é na sua dúvida? Esse 40 é no lugar do x ou é no lugar do f de x? É só interpretar. 40, pessoal, é o tanto que a pessoa calça. Então, 40 é a função. Se 40 é o número que a pessoa calça, 40 é o f de x. Ah, mas por que eu não posso colocar o 40 no lugar do x? Porque o x é o tamanho do pé em centímetros. O tanto que você calça não é o tamanho do seu pé em centímetros. Desse modo, então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar, então, o f de x, que é o tamanho do pé, igual a 40, pego a função e onde tiver f de x, eu coloco 40. Então, vai ficar 40 é igual a 5x mais 28, tudo isso sobre 4. Bem, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer produto dos meios pelos extremos. Então, você pega, uma vez 5x mais 28, dá 5x mais 28, igual 40 vezes 4, 160. Letra de um lado, número do outro. Então, 5x é 160 menos 28, que dá 132. Se 5x é 132, então o x é 132 dividido para 5. Quando eu pegar 132 dividido para 5, dá 26,4. Ou seja, uma pessoa que calce número 40, ela tem um pé medindo 26,4 centímetros. Porque como o x eu sei que é o tamanho em centímetro, então se o x deu 26,4, logo 26,4 centímetros. Desse modo, então, a resposta correta é o item C. Bem, dessa forma a gente finaliza essa videoaula, onde nós definimos, o conceito de funções e a gente começou a trabalhar com algumas operações envolvendo essas funções.